Esse é o Capso e nós vamos falar agora do STF, que resolveu o problema da cobrança que estava havendo pela imprensa, né? A imprensa estava cobrando muito os ministros do STF, porque eles estavam torrando dinheiro à vontade, gastando dinheiro pra caramba, e aí eles começaram a reclamar que absurdo, como assim cobrar o STF? O STF salvou o país, salvou a democracia, né? Na cabeça desse pessoal é isso que eles fizeram e coisa e tal, e vem questionar a gente só uns milhõezinhos que a gente gastou passeando por aí de avião e coisa e tal. Olha o absurdo, né? O cara é um funcionário público, pô, tem que prestar conta de tudo, né? Sabe como é que eles resolveram esse problema? Tiraram a página da transparência onde mostrava as passagens, os gastos de passagem dos ministros, porque não pode questionar os ministros mais, né? Ou seja, é mais uma vez o STF tomando uma decisão inconstitucional, abertamente inconstitucional, porque a Constituição brasileira diz claramente que o princípio da publicidade é uma base da administração pública. Todo servidor público, até os intocáveis do Olimpo do STF, tem que prestar conta do dinheiro que recebem, é óbvio. Essa notícia foi sugerida por João Silva, poucas pessoas, muitas pessoas e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha que solução simples, né? É o que eu falo para vocês, a gente vive numa ditadura, porque isso daqui é coisa típica de um ditador. Se o Lula fizesse uma coisa dessa, você poderia entrar na justiça, poderia entrar no STF, exigindo que ele respeitasse a Constituição, dizendo que a Constituição diz que tem o princípio da publicidade, qualquer gasto público tem que ser aberto, né? Tem que ser liberado, né? E aí você poderia fazer isso. Então, ou seja, o Lula não é um ditador porque ele não consegue esse tipo de coisa. Ou talvez seja porque, na verdade, o STF não faz nada com o Lula. O STF não tem dentes com o Lula, né? Com o Bolsonaro teria. Com o Bolsonaro, imediatamente ia dar 48 horas para voltar as informações, eu não sei o que lá e coisa e tal. Mas, enfim, isso seria o papel correto do judiciário fazer isso. Agora, e quando o STF começa a fazer isso? A quem que você recorre, né? Qual é o órgão que vai resolver esse tipo de problema quando é o STF fazendo isso daqui? O STF tirou a página de transparência depois dessas reclamações aqui, ó. O Toffoli reclamou da vigilância da imprensa sobre a farra no exterior. Olha, eu não sei se avisaram para ele, mas o papel da imprensa é exatamente esse, é fazer a marcação cerrada em cima de governo. Eu sempre falei isso, acho que tem que fazer mesmo. Eu não reclamo do que a imprensa fez contra Bolsonaro. Acho que foi injusto só no sentido de que eles não fazem a mesma coisa com o Lula. Mas o correto é a imprensa mesmo fazer marcação cerrada, não tem que dar mole para político, não tem que criticar todo mundo mesmo. Agora, eles fazem isso de um lado só, eles extrapolam, eles mostram muito claramente essa tendência deles, né? O mesmo rigor que o STF e a imprensa usaram com o Bolsonaro, deveriam estar usando com o Lula também, e não estão claramente, né? Enfim, o Toffoli reclamou da vigilância da imprensa sobre a farra no exterior, a Folha entrou com pedido de informações sobre gastos de passagem, coisa e tal, né? E, no final das contas, o Toffoli criticou de novo essas reportagens negativas, porque são injustas, porque, segundo eles, o STF julgou 15 mil processos e não sei o que lá e coisa e tal. Ué, mas e o que com isso? Julgar os processos é a obrigação de você julgar processo mesmo, vocês são contratados para isso. E nesse contrato, inclusive, está implícito que você tem que prestar conta desses valores todos, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Todo mundo trabalha pra caramba, eu também trabalho pra caramba, todo mundo trabalha pra caramba, qualquer funcionário público tem que prestar conta para a sociedade, não tem essa história, né? Enfim, aí você pode pensar assim, mas pô, que besteira, né? Negócio de passar, a gente sabe que esse pessoal rouba mesmo, todo mundo rouba. Governo Lula, bicho, o brasileiro, em 2022, ele assinou um documento, quando ele foi lá na urna e digitou 13, ele assinou um documento dizendo assim, ó, corrupção tudo bem, tá beleza, a gente topa, tá, tranquilo. Corrupção pode ser, porque, cara, é a única, né, é o que eu falo pra vocês, né, é um atestado que o idiota do brasileiro foi lá e fez, né. Todo mundo sabe que o Lula é um corrupto, todo mundo sabe que a Lava Jato foi uma investigação séria que encontrou corrupção num monte de lugar, não tem como esconder isso. E o brasileiro, o idiota brasileiro, foi lá e fez a 13, assina embaixo. Pode corromper, pode roubar. Então, na minha visão, ninguém pode reclamar isso daqui. Agora, por que o Toffoli reclama disso daqui? Eu vou explicar para você. O Toffoli reclama disso daqui pela questão do impeachment.
Eu já expliquei para vocês que existe um detalhe muito sério nessa questão de impeachment de ministro do Supremo, que é o seguinte: você não pode fazer impeachment do ministro do Supremo por alguma decisão que ele tenha tomado. Já falei isso 200 vezes, já estou até chateado de fazer isso, né? Mas é esse o problema. Né? Ou seja, o que acontece? É o chamado crime de hermenêutica, que é definido na doutrina e na literatura, é algo que não existe. Você não pode culpar um juiz por uma decisão que ele tomou, porque, né, a decisão, em última instância, é uma coisa, é um processo pessoal. Ele interpretou a lei daquele jeito e tomou aquela decisão. Então não se pode fazer um processo de impeachment de um ministro do Supremo por crime de hermenêutica. Corrupção não é hermenêutica. Gasto desnecessário, inconsistência em gasto em viagem não é hermenêutica. Entenderam o problema? Entenderam por que o Toffoli está tão preocupado com essa cobrança da imprensa nisso daí? Porque eles sabem que tem gasto demais ali, eles sabem que tem coisa irresponsável ali. Eles sabem, no caso aqui da BAT, né, que tinha conflito de interesses. Né? O evento lá na Inglaterra foi patrocinado pela BAT, a British American Tobacco, que tem 2 processos no STF, né? Então, ou seja, esse tipo de coisa, que isso poderia ser usado em um processo de impeachment, né? Assim, só dizer que eles gastaram demais não quer dizer muita coisa no final das contas, infelizmente. Eu acho que deveria ter um limite essas coisas, mas não quer dizer muita coisa. Só que o que eles devem temer é que o jornalista, pegando esses números e começando a remoer esses números, começando a investigar essa coisa aí de gasto de ministro em passagem, em evento no exterior. Eu já expliquei para vocês que esses eventos todos são feitos em última análise para agradar os ministros, né? São prêmios para ele, né? A corrupção no alto nível funciona assim. A corrupção, o cara não pede nada. Não é que o cara da BAT virou pro Toffoli e falou: não, aí ó, julga legal pra gente aí que eu te arrumo uma viagem para Londres de graça. Não é isso que acontece, tá? Eles simplesmente chamam o Toffoli para passear na expectativa, e lá bate papo com o Toffoli, né? Chora as pitanga e coisa e tal. Não quer dizer nada, ninguém vai cobrar nada de ninguém. Mas, meu amigo, não deixa de ser corrupção. É uma empresa interessada numa decisão do ministro pagando coisas para o ministro. Isso é corrupção, óbvio que é. Não interessa se não teve um pedido explícito de alguma coisa e se não teve a decisão explícita no final das contas. Não interessa, que teve a corrupção aí, né? E teve pelo menos a participação do ministro, porque ele embarcou na viagem e foi lá. E não foi só ele, teve vários ministros que foram lá. Alexandre de Moraes estava lá também. Então, vocês entenderam qual que é o problema deles com esse negócio de viagem? Porque isso daí é um ponto fraco do STF. Se a imprensa se embrenhar nisso daí, investigar esse troço e realmente achar coisas escabrosas ou coisas muito sérias e coisa e tal, começa a se abrir de fato a possibilidade de impeachment de ministro do Supremo. Eu também acho que o Alexandre de Moraes deveria ser empichado por todas as decisões dele que ele tomou no inquérito das fake news. Né? Porque é um absurdo aquele inquérito mesmo. Né? Realmente é um inquérito criado sem amparo legal, criado de ofício, decisões arbitrárias, decisões que não fazem sentido. O inquérito em si é sigiloso, ninguém sabe o que tem ali, o que estão investigando, não tem nada lá. Então, ou seja, claramente as decisões que ele tomou ali foram travestidas de decisões jurídicas, mas são decisões políticas absurdas. Mas, de novo, é difícil você fazer o impeachment por isso, porque eles vão dizer que isso é crime de hermenêutica, e daí crime de hermenêutica é proibido. Você não pode ter crime de hermenêutica, porque isso inviabilizaria a justiça em todos os níveis, né? Para pensar, a partir daí qualquer pessoa em qualquer nível, lá na primeira instância, poderia acusar o juiz de estar tomando a decisão errada. Não, você julgou erradamente, coisa e tal, é crime de hermenêutica para você. Então inviabiliza a justiça estatal do jeito que ela é, né? A maneira correta de você resolver um juiz que toma uma decisão errada é você recorrer à próxima instância. O pessoal faz isso, mas a questão é, o STF não tem próxima instância, é a última instância. É por isso que o STF nunca deveria ter ações originárias. Nunca deveria ser o caso lá do 8 de janeiro, nem o caso das fake news, nem o caso dos atos antidemocráticos. Nada disso deveria estar no STF. Por quê? Porque o STF é, por excelência, uma casa revisora. É uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta instância na justiça brasileira, mas nunca poderia ser a primeira instância, porque ele é a única, vira única. Aí você perde o direito ao segundo grau de jurisdição, que é o mínimo exigido pelo devido processo legal, né? Eles fingem que não, eles falam, não, mas você pode recorrer ao próprio tribunal. Pô, recorrer ao próprio tribunal, que
porcaria de recurso é esse? Enfim, eu adoraria condenar o Alexandre de Moraes por essas decisões, mas seria muito difícil se passar esse processo de impeachment. Porém, se descobrisse, se alguém puxar uma pena e vier uma galinha de que tem essa coisa, uma coisa quanto mais, que esse pessoal faz, que aceita dinheiro das empresas e presentes e coisa e tal, no final das contas, meu amigo, isso aí sim dá margem para um processo de impeachment para ministro do Supremo. É por isso que eles estão tão apavorados com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.